Olá, turma! Vamos para mais uma aula de clínica médica. Eu sou a professora de vocês, a enfermeira Vanusa Ribeiro. Olá, turma! Vamos falar hoje sobre assistência de enfermagem nas afecções do sistema digestório. Lembrando, né, que o aparelho digestivo, ele vai se estender da boca até o ânus, né? E ele se encarrega de receber alimentos, né? Fracioná-los com todos os seus nutrientes, que é conhecido por um processo de digestão. Também ele vem como absorver estes nutrientes para a corrente sanguínea e eliminar do organismo os restos não digeríveis, né, dos alimentos. E o sistema digestório, ele é formado por um longo tubo musculoso ao qual estão associados órgãos e glândulas que participam da digestão. Apresenta as seguintes regiões: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Hoje vamos falar sobre gastrite. Gastrite, né, é uma inflamação do revestimento mucosa do estômago. E a mucosa do estômago, ela oferece, né, uma resistência à irritação e também a normalidades. Ou seja, ela pode suportar, né, um elevado conteúdo ácido. Mas, né, ela pode se irritar e também inflamar. E tem diferentes motivos. Etiologia: hábitos dietéticos. O hábito dietético entra a ingestão de quantidade excessiva de alimentos, rápida mastigação, ingestão de alimentos condimentados, ácidos, corrosivos, contaminados, com temperatura extrema e álcool e etc. E sem falar também, né, que também tem a questão, o refluxo biliar, que é o uso de certas drogas, como aspirina, drogas anti-inflamatórias, que não são esteroides, e quimioterápicos. Então, como assim eu disse para vocês que tem vários tipos, né? Então, temos a gastrite bacteriana, que ela segue, né, normalmente em uma infecção por organismo como Helicobacter pylori, que é uma bactéria que cresce nas células secretoras de muco do revestimento do estômago. Gastrite aguda por estresse, que é o tipo mais grave de gastrite e é provocada por uma doença ou também, né, por uma lesão grave de aparecimento, digamos assim, rápido. Também temos a gastrite erosiva crônica, que pode ser secundária à substância irritante, como os medicamentos. Também temos a gastrite viral ou por fungos, que ela pode desenvolver em doentes crônicos ou também, digamos assim, os imunodeprimidos. Também temos a gastrite atrófica. Ela ocorre quando os anticorpos, né, ela ataca o revestimento mucoso do estômago e provoca, digamos assim, o adelgaçamento e também a perda de muitas ou também podemos se dizer de todas as células produtora, ou seja, que ela produz, né, ácidos e também de enzima. Também tem uma doença de Menetria, que é um tipo, digamos assim, de gastrite que é de causa, digamos, desconhecida. E que assim, as paredes do estômago, ela desenvolve, digamos assim, umas pregas grandes e também grossas. E também uma glândula volumosa e também, digamos, de quistos cheios de líquido.
que cerca, digamos assim, que cerca de 10% dos afetados desenvolve cancro do estômago. E temos a gastrite, que também pode ser induzida pela ingestão de agentes corrosivos. Ou seja, você me pergunta, corrosivo como, professora? Com os produtos de limpeza ou pelos elevados níveis de radiação. Um grande exemplo, por radioterapia. Sintomas. Os sintomas variam conforme o tipo de gastrite. Vai de desconfortos epigástrico, impossibilidade abdominal, erecção, náusea e vômitos, cólica, diarreia 5 horas após a ingestão de substância ou alimentos contaminados. Traduzindo isso tudo para vocês, né? A gastrite, ela pode ser completamente assintomática e principalmente, digamos assim, nos casos crônicos, também na fase aguda, os sintomas são mais assim, digamos, proeminentes, né? E assim, os sintomas vai assim de um desconforto na região superior do abdômen, que pode ser representado, digamos assim, com dor ou apenas um desconforto, entendeu? Alguns pacientes, eles podem relatar dor em queimação, dor que melhora, por exemplo, com ingestão de alimentos, e também alguns dos outros sintomas, náuseas e vômitos, que quando eu digo isso, que geralmente é acompanhado também com desconforto, entendeu? Saciedade precoce, ou seja, sensação de empachamento depois assim da alimentação, que esses sintomas pode levar à redução e também à perda de apetite, ok? E se a gastrite levar à formação, por exemplo, de úlceras gástrica hemorrágica, pode haver, né, eliminação de sangue digeridos nas fezes, né, que elas vão ficar mais escuras, ou nos vômitos. E aí, né, diagnóstico. O médico, ele suspeita de uma gastrite quando o paciente tem dores na parte alta do abdômen, bem como náusea ou ardor. E assim, o médico, né, como eu disse para vocês, ele relata, né, através das presenças dos sintomas que eu falei para vocês. E assim, o médico, ele vem com uma investigação com os hábitos alimentares do paciente. Se esse paciente ele faz uso de medicamentos, se ele faz uso de bebidas alcoólicas, se esse paciente ele já tem outras doenças já diagnosticadas, né? E após daí, faz alguns exames complementares que podem ou não ser realizados. E é importante também a gente ressaltar que o diagnóstico de gastrite, ela só pode ser firmado através da endoscopia, né, digestiva alta, que é quando o médico ele visualiza a mucosa gástrica lesada, e então ele colhe fragmento que nós chamamos de biópsia para exame citológico. Se um caso, né, caso não seja realizado a endoscopia, o diagnóstico mais correto é o que chamamos de dispepsia, que pode ser funcional ou não. Se a causa da gastrite já ser, no caso, evidente, já na história, como por exemplo o uso, né, de anti-inflamatórios, então o médico ele já vai indicar um tratamento adequado. No caso da pylori, né,
A identificação da infecção pode ser feita através do material obtido pela biópsia. A endoscopia é através de um teste respiratório ou também de um exame de sangue. Se o paciente, no caso, ele for portador dessa bactéria, o médico, então, né, ele vai decidir sobre a erradicação ou não da infecção, com a base do quadro clínico desse paciente, ok? O tratamento da gastrite. O tratamento, né, farmacológico, antiemético, antiácido, né, que tem como regime dietético, muitos especialistas, ele trata uma infecção por Helicobacter pylori. Se provocar sintomas, por vezes pode ser difícil eliminar a pylori do estômago. E lembrando para vocês que assim, o tratamento da gastrite, ela é direcionada pela causa, né? Entretanto, assim, eu digo para vocês assim que alguns medicamentos são utilizados para melhorar, né, os sintomas, Quando se trata a causa, como se trata a causa específica. O paciente, ele deve evitar, por exemplo, o uso de medicamento como aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroides e também evitar bebidas alcoólicas e cigarros. O tratamento, por exemplo, como eu falei acima para vocês, quer dizer, um pouco atrás, da pylori, pode ser bastante difícil, né, em alguns pacientes, e não é raro que ocorra a infecção, que esse tratamento ele não é indicado de rotina em todos os pacientes, porque assim, ele é reservado para aqueles que apresentam úlceras peptídicas, ou digamos, linfoma gástrico, e neles o tratamento é realizado com antibiótico, medicamento que vai reduzir a secreção de ácido pelo estômago e também com os agentes protetores da mucosa gástrica. Assistência de enfermagem. Na assistência de enfermagem, né, devemos proporcionar conforto e segurança e também um ambiente repousante, calmo e tranquilo. E sem falar, né, que devemos manter uma ventilação adequada no ambiente, dar um apoio psicológico, aprender, né, a ouvir com atenção e anotar também as queixas do paciente. E também temos que orientar visitas e familiares para evitar conversas que perturbem o paciente. E nisso, na assistência de enfermagem, eu listei algumas para vocês, que é orientar o paciente a ter refeições fracionadas em pequenas quantidades, ter uma boa mastigação, contraindicar o uso de álcool, café e seus derivados, administrar medicações conforme a prescrição, orientar sobre a doença, que isso é muito importante, né? E também orientar a ele a diminuir as atividades motoras do estômago, oferecendo uma dieta branda e várias vezes ao dia. Higiene oral 3 vezes ao dia com a solução antissépticas. Verificar e também anotar os sinais vitais de 4 em 4 horas. E aí, só isso mesmo, né? E não esquecer nunca, né, de administrar a medicação prescrita, controle rigoroso do horário. Os termos técnicos mais utilizados: mucosa gástrica, úlceras gástrica hemorrágica e dispepsia. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula vamos falar sobre úlcera peptíticas, né, que é uma ferida bem definida, digamos, que é causada por revestimento do estômago e também do duodeno, né? E até a próxima aula.